O curioso daquela época é que eu odiei programação naquela época. Tipo, odiei ao extremo, assim, sabe? Fiquei, caraca, eu nunca quero pegar um código na minha vida. Nunca. Fala galera, estamos começando mais um podcast Papo de Marqueteiro e aqui quem fala é Ricardo Pitondo. E aí Dani, o que nós vamos ter hoje? Fala galera, aqui é a Daniela e hoje a gente trouxe mais um convidado, ou melhor, uma convidada para falar com a gente. E eu trouxe aqui a Paula, que é uma amiga de longa data aí, mas eu não vou falar muito dela, vou deixar ela se apresentar. Manda aí, Paula. Fala aí pessoal, sou a Paula, sou cientista de dados. E eu tô aqui para dar uma visão do papo de marqueteiro aqui do meu lado. Sou de TI, formada em computação. A Dani me chamou para dar uma visão do lado TI, negócios, dados, do mundo de marketing. Espero aprender um pouquinho de marketing com eles e talvez falar algumas poucas besteiras sobre dados aqui. Com certeza a gente vai aprender mais com você do que você com a gente. Com certeza. Mas vamos lá então. Ô Paula, a gente se conhece aí há mais de 10 anos já, né? Fácil. Desde a Federal. Como é que você chegou aí nos dados, né? Tipo, a gente fez eletrônica juntos e eu lembro que você sempre foi ali, né? Eu lembro do teu TCC daquela casa toda automatizada, assim, naquela época nem tinha Alexa, né? A galera nem tinha essa visão de casa automatizada, mas você sempre enveredou para esse lado, né? Fala aí um pouquinho da sua jornada, da eletrônica pra frente, como é que você chegou aí até hoje nos dados, né? Sim. Putz, começou ali, pra falar a verdade, a minha paixão por tecnologia. Acho que antes de eu entrar na Federal, eu tinha uma visão do tipo, eu queria ser engenheira civil porque gosto de arquitetura, gosto de prédio, esse tipo de coisa, sabe? Uns motivos bem superficiais, mas eu era muito nova, né? Só que quando eu entrei em eletrônica, acho que na primeira aula que a gente teve um lab, era para montar um circuitinho com resistor e LED. Putz, quando eu olhei aqueles componentes, me veio um estalo, assim, um flashback de quando eu era criança. Eu amava desmontar teclado, desmontar mouse e via aquele circuito sem entender o que era. E aí eu me dei conta que eletrônica era entender o que estava acontecendo ali por trás. Nossa, a partir daquele momento eu falei, cara, é isso. Eletrônica é o bicho, é o meu sonho, eu fui predestinada para eletrônica porque é isso que eu quero seguir na vida, né? E me apaixonei, me amarrei pelo curso. Enfim, você sabe, né, Dani? Teve matérias mais difíceis de suportar do que outras ali, mas... Com certeza. Cara, gostei, me amarrei muito. Acho que lá foi quando eu me dei conta falando que, putz, eu quero seguir carreira nisso aqui. Eu gosto de eletrônica, talvez engenharia seja o caminho mais correto. E o curioso daquela época é que eu odiei programação naquela época. Tipo, odiei ao extremo, assim, sabe? Fiquei, caraca, eu nunca quero pegar um código na minha vida. Nunca. Porque eles ensinam, aqui um parênteses aqui, cara, o pessoal ensina a programar falando, olha, tá vendo o fatorial? Pega o C++ aqui e faz. Faz isso aqui, não tem, tipo, é isso. Codar é isso. É isso que é programar. E aquelas aulas de assembly? Para, velho. De programação em baixo nível. Eu acho que eu não sei fazer absolutamente mais nada disso, mas se você estiver boiando aqui, você que tá ouvindo, estiver boiando, a assembly é a famosa programação de 0 e 1. Ricardo levantou a mão, só pra falar pros telespectadores. Eu tô boiando, mas... é porque eu me senti do lado do telespectador na boiada aqui, entendeu? Eu tô boiando um pouco, assim, eu já falei isso pra Dani, eu já, no ensino médio, lá em 2001, há um tempinho atrás, eu cheguei a fazer um pouquinho, peguei Delphi, não sei o que, então tô boiando, mas não muito, mas já tô boiando um pouco. Eu imaginava que eletrônica, vocês não tinham esse tipo de matéria. Programação, vocês já pegavam? Foi. Sim, né, Dani? Acho que foi lá pro terceiro ano, né, a gente fez 4 anos pela forma que o técnico foi integrado ao ensino médio, né? E acho que lá pro terceiro ano a gente tinha que programar, tipo, chip mesmo, assim, em C, C++ às vezes, né? Então foi mais nessa linha. Nossa. E o assembly que a Dani lembrou, eu tinha apagado da minha memória, mas é verdade. Teve esse trauma também na minha bagagem acadêmica. Assombros do passado. Assombros do passado, eu tinha esquecido, provavelmente eu ter pesadelo. É assombro. Caraca, Dani. Caraca. Não, mas é verdade. Você vê que a eletrônica, a gente sai da eletrônica, mas ela não sai da gente. Jamais. Né? Eu tô cheia de LED aqui,
Mas o que você falou, o que o Rick falou é muito verdade, porque eu sou de família de programador e eu sempre odiei programar, né? E eu falei assim, vou fazer eletrônica, porque eu vou mexer com hardware, né? Na minha cabeça eu não vou mexer com software. Aí eu chego lá e tem o quê? 4, 5 matérias de programação. Caraca. E hoje, no marketing, eu também preciso programar um pouco, né? A linguagem de dashboards aí, que você com certeza manja muito mais que eu, é muito pautada no SQL, né? Sim. Então... Sim, que você vai fazer uma query. Exato. Mesmo no marketing, a gente acaba lidando com programação. É muito louco isso. É uma matéria fundamental mesmo. Acho que a minha grande crítica é a forma com que ela foi passada a nós, né, na época da escola, né? Então, acabou criando esse trauma. Mas aí, no 4º ano, ali eu me vi numa situação que, putz, eu gosto muito de eletrônica, eu já tenho até uma bagagem interessante aqui do técnico, mas essa parte de programação me pega muito, né? Então, comecei a cogitar algumas faculdades com esse viés para computação e acabou que acabei indo para a FATEC. Bombei na Poli, né? Estudando ali meio semestre. Notícia, não é suficiente, tá? Não dá para estudar ali meio semestre nas coxas para passar na Politécnica. Caso alguém seja nesse momento, não vai rolar, tá bom? Mas, perdão, mas não deu. E aí eu fui para a FATEC fazer análise e desenvolvimento de sistemas, né? E, putz, foi uma outra vivência, assim, com programação. Lá eles começam ensinando lógica, eles não ensinam linguagem de alto nível, né? Então aqui a gente falou de C, C++, putz, os caras vão para um negócio que chama Portugal, gente. É tipo, lógica com português, não é nem ainda palavras em inglês. Você vai ver lógica de programação, uma linguagem muito próxima ao que a gente fala. Então aí sim você começa a construir o raciocínio lógico e passa a fazer sentido, sabe? Então... foi bom ter feito uma faculdade nessa linha para tirar um pouco esse meu viés negativo de programação é uma droga, é só fatorial, é só programinha de matemática que não leva a nada, sabe? Então foi bem importante esse momento para mim. Aí, enfim, FATEC, né? Bacana, fiz as matérias lá, fui tranquila. 3 anos de faculdade, gostei de ter feito uma faculdade rápida. Acho que vocês que fizeram FATEC, queria ouvir de vocês também que vocês pensam ter feito uma faculdade, digamos, não convencional, né? Por ser de tecnologia, assim, como é que é pra vocês? Pra mim, eu gostei, sabe? De ser voltada ao mercado e rápida. Antes de a gente falar da FATEC, eu só queria fazer um comentário que na hora que você falou da Poli, eu lembrei de um comentário de um cara que estudou com a gente. Eu não vou falar o nome dele para não expor, mas ele tinha passado em todas as faculdades de engenharia e depois ele decidiu que ele não ia fazer engenharia, ele resolveu fazer medicina. E eu lembro que eu trombei ele no metrô uma vez, anos depois, e eu falei, e aí, cara, como é que aí tá diferente, né? Engenharia, medicina, o que você vê de diferença? Aí ele falou assim, cara, a diferença é que na medicina eu não estudo que nem um retardado pra tirar 2 na prova. Caraca! Cara, aquilo ficou na minha memória, eu rachei o bico quando ele falou, mas é verdade, né? A galera da engenharia, eu acho que às vezes é até um pouco, assim, minha visão do ensino, né? Acho que é um pouco até exagerado, não sei o que vocês acham, mas acho que talvez não precisava ser nesse nível, assim, né? De exigência, de todo mundo tirar notas ruins. É quase um padrão, né? Se você pensar no nosso curso da FATEC, ele era novo em marketing, nem você falou, a faculdade é voltada para tecnologia, eles estão testando outros cursos que tem, né, até de certa forma alguma coisa ali que tem a ver, mas eles estão experimentando outros cursos. Então era um curso até novo, eu gostei da faculdade, mas algumas coisas acho que por até ser novo, talvez hoje o curso já esteja mais aplicando a prática, eu acho que faltou um pouco a desejar essa questão da aplicação na prática, que eu acho que a tecnologia já deve ter passado por essa curva de aprendizagem, já deve, a curva já deve ser bem maior e já deve conseguir aplicar muito mais coisas na prática. Mas, né, Dani, a tentativa deles era que a gente realmente já aprendesse e usasse na prática, mas eu senti um pouco de um gap, assim, mas eu gostei, acho que foi... A tentativa é essa, de já, tipo, ir aprendendo e fazendo. Eu gostei bastante também. Eu acho que talvez, assim, o que eu melhoraria é ter um pouco mais de marketing digital. Acho que ele é muito marketing como um todo. Acho que é super importante você ter os conceitos do marketing tradicional. Mas ali, né, em 2015, o marketing digital estava começando a despontar mais forte no Brasil. Agora, hoje, se eu fizesse um curso que ensina pouco marketing digital, eu acharia que falta alguma coisa. Voltando só um pouquinho aí, parece que a Dani contou algumas coisas aí no bastidores. Tem umas histórias engraçadas aí. Não tem alguma coisa que vocês podem contar dessa época da eletrônica? Antes da gente começar o podcast, eu já investiguei um pouquinho, eu já vi que eles eram da turma do meio, né? Nem era a fileira da frente, nem a turma do fundo, mas
Com certeza a turma deve ter coisas aí engraçadas que rolou na eletrônica. Pô, cara, eu acho que história é o que não falta nos nossos anos de federal, né? Os 4 anos que sempre foi ali, né? Como que eu posso dizer? Ameaçado que poderiam ser 5 anos. Eu acho que aquilo ficou na memória de todo mundo. A primeira. Como assim um técnico de 5 anos? É porque, assim, o nosso técnico era técnico integrado ao ensino médio. Só que diferente do liceu na época, que as ETECs ainda não tinham integrado, né? Era só a federal e o liceu. Ele era em meio período só. Então a gente estudava somente de manhã. Então, para compensar o gap de você ter todas as matérias do ensino médio, mas todas as do técnico, a gente teve 4 anos de ensino médio. Não, a gente não reprovou, galera. A gente realmente fez 4 anos de ensino médio. Só que no primeiro ano, assim, né? Logo na primeira reunião que teve uma pessoa da diretoria, sei lá, de quem que era, do administrativo, que colocou muito na nossa cabeça: se vocês reprovarem, vocês vão fazer 5 anos. E ela ficava falando assim, 5 anos. E aquilo ficou na memória da gente pra caramba, né? Pô, sabe o que é o curioso dessa história dos 5 anos? Eu não vivenciei ela, porque eu não sei se você lembra, mas eu fui o chamado telebicho. Eles ligaram telebicho. pra que eu passei em alguma, sei lá, 5ª, 7ª chamada na federal, mas vocês falaram tanto pra mim sobre os 5 anos e o discurso foi repetido por tantas pessoas que eu fiquei com medo desse dia. Eu falei, caraca, é real o lance de 5 anos? Pode acontecer mesmo. Caraca. Pois é. Nem lembrava disso, meu. Você vê que não faz diferença nenhuma, né? A galera fica noiada. Ai, preciso passar em primeiro, preciso passar em, sei lá, na primeira chamada, segunda chamada. Cara, não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Tipo, aconteceu com o Neto também, né? Exato. Tipo, a Paula era uma das melhores alunas, cara. Eu lembro que ela tinha... Era assim. Assim, tinha os japas nível more e aí tinha a Paula. E eu não me enquadrava nos japas, tá? Então, Paulo, meio que confundi, mas e o ferro de solda? Conta pra gente, o que aconteceu com esse ferro de solda aí? Aconteceu ali uma certa distração da minha parte. No primeiro ano, a gente tava num laboratório. Normal, primeiro ano, pô. Primeiro ano, claro. Não deviam entregar maquinário ali tão pesado pra gente, tão letal. Não, brincadeira, mas... A gente tava no primeiro ano, tava no laboratório, né? E aulas ali de 2 horas, às vezes, ou mais, de lab. Eu deixei meu ferro de solda na tomada, era aqueles ferros de solda, pra quem não tá acostumado com esse mundo, ele não tem um controle de temperatura, tá? Então você conecta ele na tomada, o bichinho esquenta, e vai esquentando. Não para. E tava lá na tomada, larguei ele lá num canto, né? Aí eu tava segurando aqui com a mão direita, ferro de solda, ia fazer alguma coisa, mas alguém me chamou e eu me distraí, né? Então eu virei pra trás pra conversar com outra bancada. Aí quando eu voltei, eu fiz assim com a mão e eu agarrei o ferro de solda com a esquerda. Então, na hora, assim, eu comecei a suar frio, muito frio. Tipo, deu um choque, assim, no meu corpo. Comecei a suar muito frio, assim, achei que eu ia desmaiar. Aí eu fui na enfermaria, completamente despreparados para uma situação de uma queimadura ali tão grave. A moça, tadinha, ela tentou passar umas pomadas na minha mão, nada a ver, tipo arnica, sabe? Umas coisas X, assim, era tudo que tinha de pomada, ela colocou na minha mão. Costurou uma luva em volta dos meus dedos. Eu voltei com 3 dedos amarrados numa luvinha de látex, assim. De látex, desculpa. Uma luvinha de látex, assim, 3 dedinhos enfaixados e suando frio, assim, voltei pra aula. Foi péssimo. Eu tô tentando lembrar aqui, eu lembro dessa história, mas eu não lembro. Isso foi uma prova de lab ou eu tô viajando? Essa não. Isso foi no dia a dia mesmo. A gente tava soldando na boa. Não tinha pressão de prova. Prova a pressão que eu me lembro, não sei se você lembra disso, mas a gente tinha prova prática com equipamentos, né? E para complicar mais, né, a gente já ficava nervoso de ter que fazer a montagem de um circuito e a medição, né? E, além disso, eles jogavam ainda ali um wildcard que era o seu equipamento pode estar desregulado. Então ainda tinha mais essa. E o tempo de regulagem do equipamento era do tempo de prova. Nossa, isso me gelava tanto, assim, me dava um vazio tão grande. Esse tipo de prova. Era tenso. Era literalmente tenso, né? Piada Exatamente. tosca, mas... a gente tinha aquelas fontes variáveis, né? E ela era variável mesmo, né? Ela não era variável pra sua tensão que você queria ajustar, né? Era bizarro. Eu lembro que, cara, você falou de prova. Eu lembro que uma das primeiras provas que a gente teve era de ferro de solda, né? De soldar. E a professora falou assim, cara, você tem Parkinson, não é possível. Eu tava soldando assim, sabe? Verdade, não tinha assim, bullying era constante, né? Não tinha um filtro ali, né? Ah, é verdade.
Nossa. Não, naquela época, cara, assim, a gente nem tá falando de muito tempo Não, é atrás, muito né? tempo, 2010, 2011, os professores zoavam muito a gente, né? Tipo, eu lembro de um professor de química que jogava giz na galera Lembro. que dormia também. Nunca tomei giz. É um terrorismo do bem, né? Pra deixar o aluno ligado. Cara, eu acho, assim, eu não sei se a Paula concorda, vou até perguntar isso pra ela depois, mas eu acho que a Federal, ela dá uma vivência pra gente, eu não sei se ela ainda é assim, né? Mas ela deu uma vivência a ponto de que a gente chega na faculdade muito mais preparado. Porque a gente não era tratado como um colégio particular ou como um colégio comum, que, tipo, tinha aquela coisa de regra, de todo mundo uniformizado, de fila, não sei o que. A gente chegava a hora que a gente queria, a gente saía a hora que a gente queria. A gente tinha professor falando com a gente, cara, se você não quer assistir a minha aula, vaza, mas não me atrapalha. Então, tipo, aquilo criou um senso de responsabilidade tão grande que eu não tive o choque que muita gente fala que tem quando entra na faculdade. Eu até não sei se você teve esse choque, Rick. Mas eu acho que a Federal, ela constrói a gente muito pra vida nesse sentido. Como eu tinha feito um curso antes, eu meio que tinha tido um choque no primeiro curso, né? Mas também tem professor que não tem essa mentalidade de faculdade. Parece que ele ainda tá num colégio ou no fundamental, ele quer regrar tudo certinho, o horário, 15 minutos. Lembra, a gente tinha uns professores, eu tinha tanto na primeira que eu fiz quanto na FATEC. Então ele também, ele não criava esse senso mais de liberdade que normalmente todo mundo fala que a faculdade tem, né? Que a responsabilidade de você aprender é seu. O professor tá lá, ele vai ensinar, mas tinha professor que era muito regrado. Você chegou 15 minutos, então perdeu a primeira aula, não sei o quê, ou perdeu não sei o quê se você foi embora. Mas alguns professores realmente traziam essa responsabilidade, cara. Assume sua falta, não veio, assume. Eu tô aqui, ensinei, aprendeu, é você que tem que aprender, não sou eu já tô aqui, eu já aprendi, né? Então esse jogo você já tinha então desde o ensino médio já. Sim, eu concordo. Tipo, a responsabilidade do aprendizado é seu, eu tô aqui, eu já sei, Exato. Você que veio pra aprender. Você tem que crescer, assim, a gente tá nesse nível. Ou você joga nesse nível também, ou essa escola não é pra você, você não deve continuar. Eu concordo muito com o que vocês estão falando, assim, eu senti o mesmo. Tanto que já me aproveitei dessa liberdade. Acho que eu e Dani já nos aproveitamos dessa liberdade juntos quando a gente um dia saiu de uma, sei lá, se era fim de educação física ou de alguma aula pra ir no centro, na Santa Ifigênia, comprar componentes, assim, e voltar depois pra escola. Tipo, tranquilo fazer isso. Isso era pra uma boa causa, porque era pra uma matéria, mas eu tenho quase certeza que eu já quitei pra ir no cinema. Porque a gente estudava do lado do Shopping D, era uma tentação muito grande. Tá certa. Então, já aconteceu isso. É a famosa história do diodo laser, né? Esse dia que a gente saiu, foi um dia que a gente foi procurar o tal do diodo laser, que você queria, acho que era até pra fazer o TCC, não era? Não, era pra um experimento de física. Lembra que nossos experimentos de física, nossa, desculpa, mas era um museu. Tinha que ir pra um museu aquilo, era incrível. Mas era pra um experimento que eu acho que eu queria... A gente tinha que queimar alguma coisa, lembra? Era alguma propriedade que a gente queria mostrar, e o diodo laser era uma categoria de laser, uma das mais fortes que tinham, que não é esse LED que a gente tá vendo aqui, que ele também é um diodo, mas ele não é laser, né? Ele funciona numa potência diferente. E a gente queria esse específico, e a gente bateu tipo, de porta em porta na Santa Ifigênia, subindo uns prédios que me arrependo muito, assim, de ter entrado. Verdade. Pô, que rolê errado, assim, em todos os sentidos. Não, e você falou que rolê errado e falou física. Que rolê errado era a nossa nota tá atrelada a um torneio de peão. Verdade. Conta aí, Paula, você foi muito melhor que eu, cara. Eu fui eliminada logo no começo. Cara, acho que eu cheguei ali pras quartas de finais no peão. Nossa, eu nunca tinha brincado de peão na vida, né? Eu aprendi peão pra fazer a matéria, então a gente às vezes saía das aulas e ficava ali no pátio tentando. Nossa, acho que a primeira vez que eu dei um peão eu quase chorei, assim, foi uma emoção à parte. E vai, sei lá, em que loja do centro pra comprar peão de madeira, sabe, umas coisas muito aleatórias. Ou meu pino saiu, você pode me emprestar o seu? Nossa, você tá usando esse barbante? Bacana, hein? Você pode me cortar um pedaço? Gente, tipo, esse papo você não espera ter na tua escola no meio da matéria, sabe? Então, foi bem ímpar, né, Dani? Esse quebra. Com certeza. Nossa, mas é legal esse tipo de quebra, assim. O professor mais um era curso. Raymond Katz. Como eletrônica, né? Que é totalmente formal, totalmente... Você dá esse quebra, assim...
Eu acho que a Federal, ela tinha muito disso, né? A gente tinha física na prática e a gente tinha 2 matérias de físicas por falta de uma. Isso. Mas vou sair um pouquinho aqui do gancho federal, senão a gente vai fazer um episódio inteiro só de federal. Incrível. E eu tô ligada que você falou que não foi pra Poli, mas depois você fez mestrado na USP, né, Paula? Sim, estamos terminando. Tô terminando, acho que em novembro agora, eu devo defender. Mas ciência da computação, né? Quis continuar. Eu falei que, putz, é uma área que eu gosto muito, gente, de verdade. Assim, acho que depois que eu perdi o trauma ali da computação, da programação lá na Federal, depois que eu entendi mesmo, acho que o potencial e percebi que, putz, não, isso aqui vale a pena mesmo ser estudado e tem muita teoria bacana por trás, aí eu quis me aprofundar mais nisso mesmo. Acho que eu me dei conta de que mestrado é uma coisa relevante quando eu estava no último ano ali da FATEC e me apaixonei por aprendizagem de máquina, assim. Me apaixonei no sentido de, não que eu já entrei codificando, sabe? Mas o ouvir falar sobre me interessava muito. Comecei a ler o que era, sabe? Não tinha ainda uma fonte específica, não li artigo, não tinha ainda esse viés teórico, era só querendo entender um pouco mais. O porquê todo mundo fala sobre isso, o que é, etc. Aí eu falei, beleza, existe aprendizagem de máquina. Como é que eu faço pra estar nesse meio? Quem trabalha com isso? Aí eu vi que era a carreira de ciência de dados, né? Eu falei, putz, é isso, quero ser cientista de dados. Aquele momento foi onde eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Como eu chego lá? Aí me vi com uma formação muito para sistemas, então muito para analista de sistemas, analista de requisitos. Percebi que eu tinha um gap grande ali na minha formação e me propus o seguinte, olha, ou eu sou efetivada aqui na empresa que eu tô, ou eu vou fazer um mestrado, né? Eu não fui efetivada e passei no mestrado. Eu falei, é isso, esse é o caminho que eu vou seguir aí. E, nossa, um aprendizado tremendo, assim, sabe? Muito pela convivência com as outras pessoas, sabe? Às vezes o pessoal coloca muito peso nas matérias do mestrado. Cara, elas têm o seu valor, mas você aprende muito convivendo no laboratório, puxando coisas por sua conta mesmo, projetos paralelos, assim. Acho que é mais a troca com as pessoas do que a formalidade ali, sabe? E deixa eu te perguntar aqui, me deu uma curiosidade. Você acha que realidade Brasil, a aprendizagem de máquina, é uma realidade ou ainda é um futuro longe, bem longe, ou já se considera uma realidade já no Brasil, a aprendizagem de máquina? Em termos, só delimitando o escopo, em termos acadêmicos, você diz, ou, por exemplo, as empresas usando, assim, nessa As empresas usando. Ah, não, comercial já tá há muito tempo, assim. É uma realidade, com certeza. E todo mundo vai vender como inteligência artificial, né? E quando vendem a imagem de inteligência artificial, colocam um cérebro ali todo conectado com os neurônios meio digitais, né? Coloca, às vezes, sei lá, a imagem do eu robô, né? Sempre uma visão com algum tipo de robô e vendem tudo como inteligência artificial, né? Sendo que a aprendizagem de máquina tá dentro de inteligência artificial, mas ela tem todas as suas vertentes diferentes, enfim. O pessoal acaba fazendo uma propaganda muito como IA e robôs que vão dominar o mundo, mas no fim do dia as empresas estão tomando decisões com base em dados, e aí quando elas fazem uma previsão com base em dados, elas estão fazendo uma aprendizagem supervisionada de um problema, né, sabe? Elas estão usando o passado, dados do passado, para ter um insight no futuro. Então, acho que é muito como vendem, que parece às vezes algo muito futurista, sabe? Mas olhando para o que é de fato, a gente já faz e faz há muito tempo. Legal. E acadêmico, que você falou que dava para dividir aí o escopo entre... O escopo acadêmico é que, acho que é muito o que a Dani comentou de o que eu mudaria, assim, da formação. Eu acho que às vezes a gente fica muito fechadinho como uma matéria, aprendizado de máquina, sendo que a gente poderia explorar um pouco mais projetos, fazer alguma coisa mais hands-on, sabe? Ter teoria e ter prática também. Então, é muito grande a área, sabe? Acho que às vezes a gente passa muito por cima, assim, uma visão muito ainda de livro das coisas que poderia ser reformulado, sabe? Acho que um grande exemplo que eu tenho acadêmico sobre isso são os cursos de Stanford, por exemplo. Nossa, parece que eles têm matérias específicas para segmentos, sabe? Coisa que a gente às vezes estuda como uma coisa geral, tipo visão computacional, processamento de linguagem natural, como uma coisa dentro de um curso de IA. Os caras têm isso em cursos separados, e não só isso, mas eles sempre incorporam, a cada vez que dão essas matérias, o que está acontecendo de novo. Então, eles estão super alinhados com as conferências, sabe? Então, o aluno que está estudando ali, ele não está distante da realidade, digamos assim, da academia, do que as empresas estão fazendo.
Então, eles tentam diminuir ao máximo esse gap em algumas matérias e eu sinto falta disso no Brasil. Boa. E você comentou aí de Stanford, você comentou da diferença Brasil e exterior, e eu tô ligada que você participou aí de alguns eventos, hackathons e algumas coisas. Eu sei que você passou uns dias no MIT, é isso? Conta aí, o que você acha da diferença entre Brasil e exterior? O que você viu de diferença? O que você acha que poderia mudar? Ou, enfim, como que foi essa experiência? Foi ímpar, assim. Foi uma realização de um sonho. Foi um curso de verão que eu fiz lá no MIT. Ele era um curso de robótica cognitiva. Só para quem não conhece o termo robótica cognitiva, o que é? Então, é uma robótica que ela parte do pressuposto que o controle do robô, ou seja, comandos de baixo nível, eles já estão resolvidos. Então, eu posso pensar no meu robô tomando decisões alto nível no sentido de robô tem que ir numa sala A e limpar aquela sala, sabe? Não me importo ali quais comandos eu dei de potência para os motores. Isso está resolvido. Eu tô só dando comandos ali hierárquicos de alto nível para ele. Olha, faça isso, faça aquilo, sabe? Então a parte robótica cognitiva, ela tá mais preocupada nesse alto nível. E, cara, foi surreal, assim, tá lá. Porque eu sou nerd, né? Vamos ser honestos aqui. Qual que é o meu perfil? Nerd somos. E estar lá foi incrível, assim, sabe? Sei lá, é a minha Disney, né? Foi a minha ida à Disney, foi estar no MIT, assim, as pessoas, o mundo todo ali, muito envolvidos em robótica. Eu acabei não seguindo essa linha na minha pesquisa, mas estar lá e vivenciar essas aulas, participar de todo o movimento, cara, tem seu valor, assim, sabe? Sinto que agregou bastante. Acho que até não tive contato com o pessoal até hoje, assim, é legal como você acaba criando conexões inesperadas nos lugares, né? Networking eu acho que é muito chave. Com certeza. Para tentar dar uma facilitada, você falou sobre a programação de baixo nível e de alto nível, mais ou menos isso que você falou, né, da robótica, que é o de baixo seria todos os comandos, tipo, mexer o dedo, andar, o robô, essa parte que é como se fosse mais básica, e a de alto nível é ele processar decisões. Então, faço isso ou faço aquilo? A parte de tarefas, então ele entender nível conceitual mesmo, quais tarefas ele tem que fazer ali e como ele deve melhor ordenar essas tarefas. Então, fazer ali um planejamento da sua rota. Seria no sentido de planejamento. Que faz mais sentido, né? Entendi. Sim, sentido de planejamento, exato. Porque uma vez a Dani pensou, falando assim, se a inteligência chegar num tal ponto que o robô comece a questionar os comandos que ele recebe. Não é, não é nesse nível ainda, né? É só dele planejar o que já foi para ele fazer, Isso, né? Planejar a rota, exato. Legal. Não, e até comentando isso daí, eu fiz uma pós em Big Data, né, na SPM, mas ela é muito mais focada na parte de tomada de decisão de mercado do que na parte técnica que você é especialista. Uhum. Mas uma coisa que a gente sabe, né, que muito se fala no mercado de inteligência, de tecnologia, é que a gente hoje em dia tem inteligência que a gente chama de inteligência artificial fraca, né? Que elas são muito especialistas em alguma área, né? Então você tem a Alexa que faz uma coisa, você tem a inteligência X que faz outra coisa. E eles falam que num futuro você tem a tendência a ter inteligências artificiais mais generalistas, que tomem mais decisões. Então, queria a palavra do lado de quem tá aí no mercado de fato. O que você acha disso? Se faz sentido, se não faz? Putz, é uma boa pergunta essa. Eu acho que tem muitos trabalhos indo pra linha desse IA mais generalista, né? Eu acho que ele faz muito sentido, né? O que eu sempre fico com o pé atrás é o hype agregado a esses termos, sabe? Porque às vezes generalista para quem tá do lado técnico significa uma coisa e generalista do lado consumidor pode significar completamente uma outra coisa, sabe? Por exemplo, até se a gente analisasse às vezes a Alexa, ela faz uma coisa só do lado às vezes do consumidor, mas para quem tá desenvolvendo ali por trás, tem várias coisas acontecendo, sabe? Então, parte de processamento de linguagem natural, com certeza vai ter algumas outras vertentes ali acontecendo, sabe? Ela tem que saber interpretar a tua fala corretamente, ela tem um sistema ali de, digamos, perguntas e respostas que ela está programada para responder. Outra parte dela, ela está pensando no que é similar à base de conhecimentos dela, sabe? Então, se a gente às vezes olhar para o produto em si, ele às vezes acaba sendo muito generalista em termos de técnica, sabe? Mas o lado consumidor, ele é um produto de um nicho apenas. Uhum. Então, é uma pergunta complicada por isso, sabe? Acho que depende muito de como a gente está observando.
O que eu vejo, acho que da IA, assim, que eles estão querendo evoluir muito para esse lado é desmistificar certas coisas. Desmistificar até para quem programa, né, esses sistemas inteligentes, digamos assim. Então, a linha de Explainable AI é uma linha que cresce muito, sabe? Eles consideram, às vezes, alguns modelos que a gente desenvolve como modelos de caixa preta, ou seja, eu tenho essa tomada de decisão, eu sei que ela está correta, mas eu não sei o porquê ela está correta. E dependendo de onde esse sistema é implantado, por exemplo, para o governo americano, para o exército, eu tenho que saber o porquê a minha IA tomou aquela decisão, sabe? Eu não posso tomar aquilo como verdade e é isso aí. Não, eu preciso entender qual que é o racional ali por trás. Então, essa linha de entender o por trás do algoritmo, por trás do algoritmo de aprendizado, quais dados levaram a qual decisão, etc. Essa linha de Explainable AI, acho que é uma coisa que vai crescer muito, pensando em futuro, assim. Então, eu sinto que é um passo antes de ser generalista. Você não pode ser generalista sem entender tudo que está acontecendo ali, sabe? Digamos assim. Dentro dessa programação, vocês, na parte de ciência, se utiliza muito de... Ela é só parte técnica no sentido das linguagens de programação ou existe uma relação com comportamento humano ou experiências que se baseiam ali do humano junto com a ciência da linguagem, dos dados, ou até já vi algumas pesquisas que colocam aqueles eletrodos na cabeça para poder tentar... Isso é uma outra área, não tem a ver com a ciência de dados, isso mistura o que eu estou perguntando, por exemplo, se a pessoa tentar entender o cérebro. Já é neurologia, já não tem nada a ver com a ciência de dados no sentido de programação. É isso? É uma confusão? Tem essa outra linha mesmo, a parte de eletrodos, assim, digamos que é a neurociência computacional da coisa, ou até para um lado da robótica, né, pensando ali em biorrobótica, de como talvez a gente possa recuperar um membro fazendo o mapeamento dos neurônios, né? Então, ali é quase, digamos assim, a parte elétrica de como a gente poderia entender e estimular certos neurônios para recuperar algumas funções de neurônios. Então, eu vejo muito mais como uma parte biológica de neurônios ali acontecendo, misturado com engenharia. Ah, tá. E que não tem tanto a ver com a área que você está estudando, né? Ah, sim, a área que eu tenho a ver, se a gente parar pra pensar, ela é estatística. Ah, tá. É muito processado de estatística, assim, sabe? Então, de manipular dados. Então, pensando só em categorizações de alto nível, a gente teria dados estruturados, que é o seu Excel, que são as suas tabelas, né? Então, ali a gente tem uma relação colunar das coisas, né? Ele tem linhas, tem as colunas e eu tenho uma divisão clara de como o meu dado se encaixa em cada uma das células ali, né? E tem o dado não estruturado, que é, por exemplo, a voz, o vídeo, enfim, grafos, também é uma coisa não estruturada. Então, sistemas de recomendação entram nesses tipos de dados que a gente não tem uma estrutura tabular, né? Que a gente pode extrair características desses dados e talvez transformar ele numa planilha, não numa planilha especificamente, mas em outro tipo de dado que a gente consiga processar com um vetor. Com uma estrutura. Acho que deu para entender, como estrutura. Sim. Isso linka bastante no até o podcast que a gente falou um pouquinho sobre Big Data, né, análise de dados, que acho que o que você falou é muito verdade, né? Às vezes a galera confunde alguns termos, então você falou essa questão do generalista para vocês e para os outros. Eu vejo que às vezes esse negócio de cientista de dados, analista de dados, inteligência de marketing, de mercado, Big Data, Data Analytics, Business Intelligence, é muito nomezinho de coisas que se interlaçam, mas que não necessariamente são a mesma coisa, né? Sim. Porque se pegar, tipo, tudo... Quando a gente fala de dados, muito do que você falou é estatística, né? Só que você tem o BI, ele trabalha muito com estatística descritiva. Então, você vai ali, uma coisa mais simples. E aí, o Big Data, a ciência de dados, ela já vai justamente juntando isso, né? Então, você vai ter dados não estruturados, enfim. Você entra nesse meio aí, certo? Sim. Sim, que acaba tendo tanta sinergia entre as áreas que gera muita confusão mesmo, sabe? Mas às vezes até é complicado para algumas empresas. Para quem está procurando emprego, eu acho que é difícil permear esse meio, porque às vezes o que a galera chama de BI numa descrição da vaga, às vezes você vai ver, ele quer tipo um cientista de dados full stack, sabe? Que ele vai desde a coleta dos dados e correção desses dados até o deploy desse modelo numa nuvem, sabe? Então, é complicado ainda.
é nova área e não é ao mesmo tempo, né? Mas é uma área em crescimento. Então, acho que muitas áreas ainda muitas empresas, estão aprendendo a como se organizar, colocando nas respectivas caixinhas, sabe? Não sei como é pro marketing isso, sabe? Se as caixinhas já estão bem delimitadas ou é algo ainda em expansão, em que você às vezes vai para uma vaga achando que ela trata de algum assunto, mas na verdade o escopo é outro e os caras não souberam bem descrever a vaga. Não sei se às vezes vocês têm isso. Concordo, cara. Eu acho que é muito parecido. Inclusive, quando começa a entrar essa parte de dados. Tipo, eu fiz Big Data, inteligência de marketing, e você fala Big Data, as pessoas às vezes acham que a gente aprendeu a fazer modelo estatístico. E, na verdade, tipo, a gente fazia inteligência, mas a gente, como o nosso curso era uma parceria com a IBM, a gente imputava os dados no Watson e a nossa função era entender como usar aqueles dados, que dados eu precisava pedir, né? Tipo, que dados eu preciso ter e como que eu vou analisar eles depois. E você, na verdade, você tá ali nesse meio de... Tá bom, eu tenho esses dados, como que eu vou extrair esse dado que você precisa e como que eu vou fazer esse modelo, certo? Certo. E eu acho que Exatamente. tem um pouco disso das vagas, sabe? Porque eu vi algumas vagas de inteligência de marketing, por exemplo, que assim, era obrigatório você saber SQL para você programar um modelo simples. Tudo bem que, tipo assim, você vai ter que mexer ali no banco de dados, acho que talvez eu esteja falando um pouco complicado demais nesse episódio, vai ficar várias coisas complicadas, mas às vezes não necessariamente eu acredito que um conhecimento de manipulação de banco de dados é um conhecimento de um cara de marketing que toma a decisão. Mas acho que fica um pouco nebuloso, mas eu acho que é importante. Ao mesmo tempo que eu acho que talvez seja importante o cientista de dados ter uma noção de mercado para ele entender qual que são os dados e como que ele vai tratar aqueles dados para entregar para o cara do marketing, o cara do marketing também eu acho que ele precisa conhecer um pouco sobre a parte de programação, sobre da onde saem as coisas, né? Com certeza. Sim, acho que é. Eu ia até falar que a gente teve também, por exemplo, se pensar a FATEC, ela pensava nisso, a gente teve estatística também para poder dar um pouco dessa noção pro cara de marketing, que normalmente ele está mais analisando e tomando decisão, né, do que realmente pensando toda essa estrutura dos dados, mas que ele tem que entender também, né? Sim, eu concordo plenamente. Assim, acho que os dois lados eles têm que aprender um com o outro. Por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo alguma coisa em conjunto com vocês, minha preocupação seria entender qual é a finalidade desse dado, né? Porque muitas vezes o modelo, gera um modelo para vocês e a gente vê a importância ali das variáveis. Às vezes eu estou falando que uma variável é importante, mas vocês do negócio olhando para o meu modelo e olhando para o meu, digamos, laudo da pessoa técnica que está mexendo com os dados e não faz sentido com a realidade, sabe? Então, como a gente consegue agregar esse conhecimento no modelo, como a gente pode entender se a gente está manipulando da forma correta os dados, essa troca é importante, sabe? Do lado de vocês, acho que quem está trabalhando com marketing e está querendo se arriscar com dados ou está trabalhando com uma equipe de dados, acho que o que eu diria é... Tente entender um pouco mais sobre a qualidade dos dados com a equipe que vai desenvolver junto com você, porque às vezes a sua prática do dia a dia está gerando um dado defeituoso, sabe? Que você acha que você tem valor naquele dado, mas a pessoa que vai analisar ali na ponta percebe que tem muito campo faltante, coisas imputadas na mão sem um padrão, sabe? Coisas que dificultam o processamento daquele dado e é uma prática que você pode mudar lá atrás com quem coleta o dado, sabe? Então... acho que essa troca é muito importante, porque é garbage in, garbage out, que a gente fala, sabe? Então você não pode esperar muito de um modelo se você não fez uma curadoria boa dos seus dados. Com certeza. Eu ia até falar disso, né? Você já falou do entra lixo, sai lixo, né? E acho que tem uma outra coisa também, uma máxima que roda nesse mercado, que é correlação não necessariamente quer dizer causalidade, né? Porque eu acho que às vezes, se você não tem uma comunicação muito boa, às vezes pra você a correlação tá certa. Mas se o cara te mandou um dado que não faz sentido, aí você começa a ter aqueles gráficos absurdos, que é tipo, nos países onde as pessoas comem mais queijo, você tem mais suicídios. Exatamente. Sabe, tipo, não necessariamente é uma causalidade, Exato. né? Exato. E tem muita gente tomando decisão com base em correlação, né? Isso é um perigo muito grande, né? Só porque você acha que você está vendo aquele universo de dados e com certeza as correlações ali indicam o fenômeno que a gente está querendo observar, mas... enfim, projetos com escopo bem definido em dados, eles não vão pra frente. Acho que essa é a realidade, assim. Você tem que ter um mínimo de senso do que você está esperando. Até se for uma coisa exploratória, simplesmente uma primeira análise dos dados, em que você ainda não tem muita expectativa, é bom olhar com cuidado, sabe? É bom questionar a pessoa que está modelando, tirar suas dúvidas,
Parece uma primeira etapa boba, mas ela é muito importante, assim. Como está o mercado de ciência dos dados? Como para quem está curtindo aí o papo, está interessado, tá vendo que... Porque tem um campo muito grande, né? Eu até perguntei para você a realidade do Brasil em relação a essa questão de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial. Tem a ver também um pouco com o mercado, né? Porque para mim, vendo... Até a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre o que o Facebook anunciou, mas não tem como voltar atrás, né? Hoje a realidade é da informatização, da internet das coisas, é daqui para frente, não tem... Como que você vê o mercado da... Deixa eu só complementar aqui rapidinho, que eu acho que complementa a pergunta antes da Paula responder, que é o seguinte, todo mundo fala, né, que o profissional de dados hoje, ele é o profissional mais bem pago do mercado e é um dos mais requisitados, mas que muita gente fala que falta é profissional qualificado nesse mercado, né, que realmente saiba mexer com dados. Então, juntando essa pergunta do Ricardo, como que você acha, tipo, qual que como se qualificar para esse mercado, uma vez que existe essa demanda, mas acho que faltam profissionais qualificados? Excelentes perguntas. O mercado está aquecidíssimo, isso é fato. O que vocês falaram é verdade mesmo. Ele acaba se tornando aquecido ali por duas pontas, né? Uma são as empresas falando, putz, a gente tem dado aqui, estão querendo comprar nossas bases, ou seja, tem gente que vê valor no meu dado, eu quero ver valor no meu dado também, como é que eu faço para ter isso? Então, começa a pensar em montar equipes de analytics, então a gente tem o lado da empresa, e a gente acaba tendo o lado de paga bem. Então, para quem está olhando de fora, também quero fazer parte desse bonde, né? Quero entrar nessa também, então... Acaba um hype em cima do hype, assim, sabe? Algumas coisas não são tão hypes, mas a parte dos salários acaba inflando para ser competitivo, enfim. Vocês sabem, né, como funciona essa parte de salários. Então, realmente, paga bem, é uma área em crescimento, muito espaço ainda. E sobre a parte de qualificação, é verdade a frase do poucos profissionais qualificados, porque as pessoas às vezes pegam cursos de alguns lugares aqui e ali, e acham que se fizerem aquele curso assim de cara, eles já estão prontos para uma realidade de mercado, e isso não é bem verdade, sabe? Acho que requer um estudo, sim, um esforço maior às vezes que um curso de 3 meses. Ali você tem uma visão de tópicos interessantes, de onde você pode guiar seus estudos, mas ele não devia ser o seu ponto final, assim, sabe? Por exemplo, eu já fiz esse curso, logo estou apto. Não acho que muita gente às vezes leva para esse lado e não é bem assim, sabe? É uma área em constante mudança, sabe? Frameworks surgindo a rodo e você tendo que sobreviver ali no meio, sabe? Então, você tem que continuar estudando, isso é fato, assim, sabe? Um curso não é suficiente. Um curso te dá uma visão geral de pontos que você deve melhorar na tua formação em ciência de dados. E tem muita coisa boa online, de graça, viu, gente? A parte do Google, ele tem a parte de uma educação ali em Machine Learning, que ele faz acho que é Machine Learning Crash Course. Cara, muito interessante na plataforma ali deles. Eles oferecem até um ambiente de desenvolvimento, né? Para quem às vezes não tem, um Python instalado na máquina, nunca viu isso antes. Eles têm uns primeiros passos, assim, de um ambiente na nuvem que você pode começar a codificar e aprender mais desse mundo. Então pode ser um bom ponto inicial. E a parte prática é muito importante, né? Então como a gente pode pegar bons desafios e estar em contato com uma comunidade de dados, né? Então acho que minha outra recomendação também aberta assim é o Kaggle. É uma plataforma que empresas às vezes lançam desafios às vezes associados a prêmios em dinheiro ou às vezes alguma vaga. E as pessoas jogam um desafio, por exemplo, olha, eu tenho esse conjunto de dados e eu tenho esse problema aqui. Por 3 semanas tentem resolver esse problema e aí a comunidade vai trocando experiências, sabe? Eles deixam alguns códigos públicos ali, então é uma competição, mas dá para aprender muito. Acho que para quem está começando, a minha dica é queira aprender com o código dos outros, sabe? Com outros cases, como as pessoas resolveu, qual que é a linha de raciocínio dela quando ela pega um problema de ciência de dados. Eu acho que isso agrega muito. Para quem ainda não tem a vivência do dia a dia, pegar problemas já resolvidos por outros e entender o racional, eu acho que é essencial, assim, para adquirir experiência. Show.
E você acha, tipo assim, qual que é o primeiro passo? Porque, por exemplo, há um tempo atrás, eu queria trabalhar com produção musical, com music business, e basicamente, assim, existia uma faculdade de produção musical, mas não tem um caminho natural, né? Você acaba cursando uma outra coisa para depois buscar uma especialização. E eu vejo que hoje a parte de dados ela é um pouco assim, né? Porque você vê, tem um cara que veio da engenharia, tem um que veio da computação, tem um que veio do marketing, tem um que veio não sei o quê. Você acha assim, qual que seria o primeiro passo? Para que área que eu corro antes de me especializar em dados? Ou enfim, como que você acha que seria o caminho natural para se tornar um profissional de dados, se alguém que estiver ouvindo aqui tiver interesse em seguir essa área? Eu acho que é muito legal esse ponto que você falou, Dani, das diversas formações, porque é uma realidade. A área de dados, em termos de formação, ela é muito democrática, porque não tem uma formação específica, assim, sabe? Não tem uma bala de prata em formação falando, putz, essa faculdade ela vai seguir essa linha e você já vai sair para o meio profissional em outro patamar que seus colegas que tiveram outras formações e aprenderam por conta, sabe? Eu acho que ela é super democrática nesse ponto. Então, qualquer um pode começar, sei lá, pegando o que eu falei do outro ponto e trilhando esse caminho, sabe? Entendendo como limpar seus dados, como é o pré-processamento correto, quais são os modelos, em que situações a gente deve usar um ou outro, como tirar conclusões corretas dos seus modelos e, enfim, a parte de interpretação é muito importante dos seus resultados. E pensando em alguém que tá, sei lá, no ensino médio, que nem a gente voltou nas nossas histórias ali de 2010, quem tá nessa situação no momento, digamos que computação, estatística, né? Matemática, um viés talvez. mais de exatas, matemática, sim, com certeza, para esse viés, talvez, sabe? Se fosse para escolher uma formação, mas, de novo, super democrática a área. Pra alguém que fez humanas, quiser entrar em dados, é uma questão de esforço. Eu ia comentar isso. Quanto ele tá disposto. Eu acho que, por exemplo, a gente como marketing, eu sou bem ligada, né, em dados, eu não faço a parte da programação, mas eu sou bem ligada. Eu acho que tem muita relação, às vezes até alguém que faça próprio marketing ou administração, porque eu acho que essa visão de negócio ela é muito importante, né? Sim, demais. E eu acho que seria muito que a gente falou desse intercâmbio, né? Acho que se você vem de uma coisa tipo estatística, de matemática, seria interessante você ter algum complemento em mercado, e se você tem alguma coisa se você vem do mercado, você fazer alguma coisa nessa área das exatas, né? Com certeza. É difícil. Exato. A área que, desculpa, mas é difícil a área hoje que não lida com dados, né? É lógico que existem dados mais complexos, dependendo do tamanho da empresa ou do tanto de decisão que tem que tomar, mas os dados hoje em dia praticamente, é que nem ela falou, você vai para várias áreas, aí você até falou na área da humanas, por exemplo, aí eu fiquei pensando, tá em um músico, né? Como que ele vai usar esse dado, sendo que o dados dele é o som, né? Ele trabalha com... Mas se você buscar, tem como você quantificar aquilo ali, colocar de uma forma organizada e também criar talvez um modelo, né? Tem a parte de música, assim, acho muito curioso que na própria USP eles têm um laboratório de computação musical. Eu achava incrível, assim, como eles misturavam os dois mundos. Então, gente, é uma questão de que às vezes a gente não conhece o mundo por completo, sabe? A gente tem muito a descobrir mesmo, é incrível. Parece que se você gosta das duas áreas, alguém também gosta e já fez alguma coisa ali, você pode se basear na experiência dele, entender qual foi o caminho das pedras, é impressionante isso. Show. Eu acho que Também acho isso. Opa, cortei alguém aí. Não, pode falar. Eu ia complementar que eu acho que, assim, de certa forma, isso tudo tá inserido no nosso dia a dia de uma forma, assim, em todos os lugares, né? Porque você falou muito de aprendizagem de máquina, de algoritmo. E, cara, a gente vive de algoritmo, né? A galera do marketing, da música, por exemplo, o Spotify tem um algoritmo para te recomendar música, as redes sociais têm algoritmos para ranquear os posts, enfim, tudo mais. E tudo isso só é possível graças aos profissionais como você, né? Então, eu acho que é muito importante, né? Às vezes a gente fala, nossa, Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Fica aquela coisa na nossa cabeça, assim, a gente tava até brincando no episódio com o Neto, né? Daquelas keywords que todo mundo fica falando, né? Mas no final das contas, a gente convive com isso nosso dia inteiro, né? Com certeza. E hoje em dia, a gente acaba comparando muito, né, um sistema com o outro. Eu lembro que eu estava usando uma plataforma era um buscador, e eu estava fazendo algumas pesquisas nesse buscador e eu percebi que de uns tempos pra cá, os resultados estavam muito distantes, assim, do que eu estava buscando. Cara, isso foi pra mim um deal breaker, assim, eu quis abandonar o uso daquele site porque mudaram alguma coisa ali por trás, sabe? Então,
É incrível como a nossa usabilidade está muito atrelada, às vezes, às decisões que eles tomam no back-end da coisa, de como é que a gente vai elencar as pesquisas, como a gente está fazendo a associação das palavras, assim. Então, hoje em dia eu vejo como uma coisa que pode fazer o teu negócio decolar, como te pôr no chão, sabe? Dependendo do que você altera ali por trás das suas recomendações, por exemplo. Putz, imagina o Netflix te recomendando umas coisas muito nada a ver. Cara, com certeza impacta a usabilidade. Acho que isso que a galera tá percebendo cada vez mais, assim. Nossa, bom exemplo do Netflix. Você ficou falando um buscador, eu fiquei tentando ali aquela mente de gente curiosa e de fofoqueira, tentando caçar que buscador que ela tá. Aí você já logo jogou o Netflix e o Netflix às vezes acontece isso. Tipo assim, você assiste algumas séries, eu não sei se talvez é por sugestão pra falar, não assiste só isso, assiste alguma outra coisa, mas às vezes ele te sugere uma coisa tipo X que não tá nas coisas que você já assistiu, não tá na... Sim. E eu não sei se às vezes o cara que programou pensou, vamos fazer o cara assistir coisas diferentes do que ele assiste direto, ou porque de repente ele foi um erro, como você falou, pensou alguma associação que não deu um resultado que talvez... Porque isso realmente afetar a usabilidade daquele aplicativo ou do que a pessoa estiver usando e o dado que foi a fonte ali, né? Alguém ali que mexia com dados que fez aquilo acontecer na prática. Mudou alguma coisa ali. E outra coisa, uma pergunta que eu tava aqui já desde quando a Dani falou, ela é fera da parte de dados, aí eu tenho uma curiosidade da questão da teoria quântica. Você já viu alguma coisa sobre isso ou isso está muito distante hoje do que você já estudou? Isso é uma pergunta, né, relacionada ao que você já estudou. A outra é se essa parte da ciência de dados se utiliza de alguma coisa envolvido na teoria quântica. A parte de quântica, assim, eu vou levar eu não estudei nunca, tá? A parte de computação quântica, mas levando para essa linha do quântico, eu acho que o que a gente está ouvindo muito das empresas é que eles estão investindo na parte de hardware ou se associando a empresas que trabalham nessa parte do hardware quântico, né? Pensando em que se a gente tivesse um poder computacional que vai muito além do que a gente tem hoje, a gente conseguiria resolver problemas de uma dimensão maior, assim, sabe? Então, a projeção para o futuro seria se a gente tivesse esse lado de computação quântica ali dos seus qubits, sei lá quantos qubits a gente consegue processar hoje, bem resolvido, a gente conseguiria resolver problemas em escalas, assim, gigantescas, num tempo muito reduzido, sabe? Então, eu diria que se eles estão investindo nisso hoje é pensando nesse tipo de problema no futuro. Assim. Talvez, não sei, não vou especular aqui também, mas talvez isso daí ajudaria porque hoje em dia a gente gera cada vez mais dados, né? Então, talvez você consegue processar eles de uma forma mais rápida, né, com computadores quânticos, porque tem até um estudo, acho que é da IBM, que fala, não sei se é da IBM, tá? Posso estar falando besteira, mas tem um estudo que diz que 50% dos dados do mundo foram gerados nos últimos 2 anos, né? Então, cara, se a gente tá gerando dados numa velocidade tão grande assim, vai chegar uma hora que o nosso computador normal não vai conseguir processar, né? É meio absurdo mesmo, é verdade. E, bom, depois a gente puxa isso pra próxima conversa sobre o spoiler do Facebook, mas essa parte de trazer os dados pra mais perto da gente é meio absurdo também, sabe? Tipo, esse número que você falou, Dani, com certeza ele tá atrelado com trazer a tecnologia mais próxima a nós, sabe? Com certeza isso, o IoT, ou dispositivos ali inteligentes dentro de casa, coletando dados, acho que são dispositivos mais próximos do nosso dia a dia, assim, sabe? A gente não tem que mais chegar ao computador ou chegar ao celular, né? Tudo ao nosso redor tá coletando dados de uma certa forma. É bem nesse viés mesmo que ele fala, né? Que, tipo, a gente tem esses wearables, né? Os smartwatches, essas coisas. E até o uso de IoT, né? Eu trabalhei numa startup que trabalhava com IoT. Cara, isso gera muito dado, né? Então é por isso que eles falam, né? Que mais de 50% dos dados foram gerados nos últimos anos. Você começou a usar muito sensor, e obviamente você vai ter muito dado. Sim, exatamente. Mas queria voltar aqui, né, para um assunto menos nerd, que vou tentar puxar um pouquinho pro lado do marketing. Antes de falar do Facebook, você faz muito essa questão de aprendizagem de máquina, algoritmo e tudo mais, você falou de algoritmo, e cara, a gente do marketing
a coisa que a gente mais ouve é as pessoas culpando o algoritmo. O conteúdo dela não entrega, é culpa do algoritmo, não sei o que lá é culpa do algoritmo, então eu queria ouvir o lado do algoritmo. Entendi. Esse porta-voz, então, de Prazer, códigos, algoritmo. Prazer, algoritmo. Cara, a galera que culpa, assim, de tudo é o algoritmo, eu acho que volta na questão que eu falei, né? Tá bom, mas seu dado era bom? A gente tá modelando ele da maneira correta? Você, sabe, qual que era o seu objetivo aqui? Às vezes, ele chama uma equipe de analytics, monta todo mundo, não propõe problemas claros do que deve ser resolvido e espera um milagre ali, sabe? Então, o que eu fico meio assim, que às vezes as pessoas ouvem aprendizado de máquina ou inteligência artificial e acham que ela vai resolver um gap que ele ali como humano também não sabe resolver, e isso não é verdade, sabe? Porque da mesma forma que lá atrás, quando eles desenvolviam sistemas inteligentes ou sistemas especialistas, a gente tinha uma recomendação, tinha um caminho muito claro para seguir, tinha especificações do que aquele sistema deve fazer bem claras. Se você está fazendo um projeto de dados, você também tem que ter essas especificações claras, sabe? Eu não sei exatamente ali nos bits o que o algoritmo está fazendo, digamos assim, eu do negócio não preciso saber, mas eu tenho que entender que essa resposta do algoritmo, o que eu espero dela, sabe? Então, olha, não, eu estou modelando esses dados aqui para resolver um problema de previsão para que 30 dias da minha colheita, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, nesse nível eu tenho claro qual é o meu escopo, quais são os meus objetivos. Porque a partir do momento que você tem isso bem claro, quem está modelando esses dados, ele vai saber qual que é o melhor algoritmo para se utilizar, quais métricas ele deve levar em consideração. Aquele lance que eu falei de como a gente interpreta os resultados, cara, entra muito aqui, sabe? Acho que um exemplo para o pessoal, né? Problemas de classificação, a gente usa muito a acurácia, né? Então, quanto que o meu sistema acertou dado do que ele viu. E, putz, dependendo do tipo de problema, não faz sentido eu falar em acurácia, sabe? Eu já vou dar um problema aqui de cara. A gente está fazendo um estudo, vai de pessoas que tiveram câncer, por exemplo, quando expostas a um certo produto no futuro. Se a gente olhar para toda essa população, quem teve câncer é um evento raro para essa população. Então, se eu modelar esse problema aqui como todo mundo tem a mesma probabilidade de ter câncer nesse meio aqui, tá errado, sabe? Tipo, eu tô olhando para a acurácia, ela provavelmente vai falar que a pessoa não tem câncer porque ela viu mais dados de quem não tinha câncer e vai perder o evento raro, sabe? Então, eu acabei de falar que o meu modelo é bom, porque ele vai sempre, na maior parte dos casos, ele vai estar certo, né? Só chutando que a pessoa não teve câncer, ele vai estar correto, sendo que, na verdade, ali eu deixei de modelar corretamente um evento raro. Eu usei uma métrica que não leva em consideração se o evento é raro ou não, sabe? Então, são coisas aí, são problemas do meu lado aqui de modelagem, né? Eu modelei de uma forma errada, mas percebam como a gente tem que tomar muito cuidado ali, ter claro qual que é a nossa população, o que a gente está modelando, quanto de dados a gente tem de uma classe, quantos a gente tem de outras, sabe? Então, são várias perguntas que a gente tem que responder junto com o pessoal do negócio que pode passar batido e você achar que tem um super modelo, sendo que na verdade é um modelo burro, sabe? Que ele só vai falar, beleza, ele não tem câncer, essa classe aqui porque é a que eu mais vi. E se você pensar aqui, né, eu tava tentando linkar tudo que você foi falando aí, eu fui tentando trazer pro mundo do marketing, né, pra traduzir pra galera. E o Mosseri, né, que é o head do Instagram, ele fala, né, o Instagram, ele não é feito de um algoritmo, ele é feito de vários algoritmos. Então, você tem um algoritmo que ranqueia stories, um que ranqueia aba explorar, outro que ranqueia o feed, outro que ranqueia o Reels. E ele até comentou, né, foi uma coisa assim que foi um marco muito grande pra galera do marketing, foi eles abrirem quais são as métricas que são relevantes para eles dentro daqueles algoritmos, né? Então, ele até comentar, às vezes o fato de você interagir mais com aquela conta. Ou então, daquele post que você fez, de mais pessoas terem interagido no começo. Então, se muitas pessoas interagiram, ele entende que aquele conteúdo é bom, né? Então, no fundo, assim, você vai depender das métricas que ele entendem. E como você mesmo falou, né?
trazendo pra um conteúdo, talvez, né? Você falou da tua métrica ser boa, o seu conteúdo ser bom, né? Porque se o seu conteúdo ser bom, você vai ter pessoas interagindo com ele, e aí, com essas pessoas interagindo, você vai alimentando o seu modelo. E deixa eu só trazer também, enquanto ela estava falando, eu fui pensando e juntando com o que você falou, Dani, ela falou de alguns dados que são efeito raro, né? Como ela coloca, por exemplo, algumas só pessoas que tiveram o câncer. Trazendo para o marketing, né? Que até o Mosseri falou, que muita gente quer usar as redes sociais e pensar que o vídeo tem que viralizar. É lógico que não é uma correlação exata o que ela falou, mas é uma que eu pensei. O viralizar não está muito só a ver com o algoritmo, né? Tem a ver também com esse, talvez, efeito raro. É o que, dentro daquela sociedade, dentro daquele momento exato, aquele conteúdo gerou uma viralização. Que não existe uma fórmula, uma métrica que faça isso ou aquilo ser um vídeo ou um conteúdo que, de repente, todo mundo veja, né? Que a sociedade... E que você também, sei lá, se torne milhões. De repente você fez X conteúdo e aí você começa a copiar aquela pessoa, né, que está fazendo aquele X conteúdo, e você fala, nossa, o algoritmo entrega o dela e não entrega o meu. Então tem mais coisas ali variáveis, né, que são efeitos, lógico, como estou pondo entre aspas, esses efeitos raros, que na verdade não é só o modelo ali do algoritmo do Instagram ou do Facebook, do Twitter, sei lá qual que está sendo medido ali, né? Tem a questão de sociedade, sei lá. Você estaria fazendo uma comparação, assim, lógico que não é uma comparação, mas que o efeito raro seria similar à viralização, seria isso? Isso. E é difícil, né? Então a gente sabia de antemão que aquilo vai viralizar justamente por isso, né? Eu vi poucas vezes pensando em conteúdo, né? E às vezes que eu vi, o tópico não tem a ver um com o outro, né? Não é a questão do assunto em si que viralizou. Tem todas as variáveis de qual que é o momento da sociedade, ou dependendo da pessoa que compartilhou aquele conteúdo, ele viraliza por conta disso, enfim. São tantos detalhes, assim, acho que em termos de conteúdo que podem acontecer, eu acho muito louco. Show, mas a gente tá falando aqui bastante de redes sociais, algoritmos e tudo mais, e teve umas matérias aí recentes que eu acho que seria bastante interessante discutir, que é a questão do Facebook tá falando sobre o metaverso. Que segundo Zuckerberg, seria ali um avanço da internet, sei lá, seria a internet 2.0, não sei como que eu posso dizer ali, e uma nova forma de se relacionar. Você acha que isso aí é viável? E se for viável, isso é viável a curto, médio, longo prazo? O que você acha, Paula? Eu acho que é viável, parte do metaverso. Sou contra, assim, essa parte de tanta imersão, de tudo, de perder um pouco a barreira do que é o mundo físico nosso aqui do digital. Eu acho isso muito bizarro, mas acho que é muito real, sim, sabe? Eu acho que se a gente pensar no início de qualquer tecnologia nova, a parte de fazer funcionar era tão simples quanto eu tenho esse aparelho que faz X e a outra pessoa também tem esse outro aparelho que faz X e eles têm um software que conseguem se comunicar, então, ou tem algum tipo de codificação que consegue comunicar um com o outro. Então a parte de ser viável basta eu ter esse equipamento e vocês também terem esse equipamento, que a gente já estaria fazendo parte do metaverso. Eu acho que a questão é, será que isso vai decolar ou não, sabe? Será que as pessoas vão também entrar de cabeça nesse mundo? Eu acho que pensando nesse lado aí de adeptos, eu acho que isso pode demorar. Tanto para a questão do preço, que às vezes essas tecnologias vêm para o Brasil, porque quando a gente fala de imersão, a gente precisa às vezes de um hardware específico, né? E às vezes esse hardware ele vem com um preço inacessível para a maioria das pessoas. E a questão também de, quem mais está usando da minha rede, sabe? Sei lá, aqui em casa, eu vou falar com os meus pais com isso, eles estão querendo entrar no metaverso também, sabe? Então, tem que ver se faz sentido pro meu mundo, sabe? Se o meu pessoal tá só usando, sei lá, o WhatsApp hoje, e essa é a nossa comunicação, porque eu vou pensar num outro tipo de nível de comunicação com eles, etc. Acho que tem muitas questões mais sociais e financeiras aí do que da tecnologia. Do que tecnológicas, né? E nisso daí eu vi uma reportagem na BBC que ele fala, ele projetando, né? Ele fala que assim como o smartphone mudou a forma como a gente vai se comunicar, ele acredita que o metaverso vai mudar o jeito que a internet hoje funciona. E aí, trazendo o que você falou, essas questões econômicas e sociais, né? Talvez, se ele chegar ao ponto que o smartphone hoje chegou, né? Que hoje você tem um smartphone que praticamente
sei lá, ele não é robusto, mas ele já faz o que um smartphone de, sei lá, 8 mil, o de R$1.000 praticamente faz o que o de 8 mil faz, né? Mas aí, eu acho que também você falando isso nesse aspecto social e econômico, acho que é um pouco distante de ter essa coisa tão rápida quanto foi do smartphone. Mas ele cita falando assim, o metaverso do Facebook vai ser para a internet o que o smartphone foi para a comunicação de telefone. Ousado. Mas... Também achei. Mas assim, não acho que é impossível a gente chegar nesse mundo, sabe? Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento que a gente tá ouvindo sobre essas tecnologias, tá vendo elas criarem forma, mas tá difícil de separar o joio do trigo, sabe? Às vezes parece que a gente tá vivendo nos anos 2000, próximo a bolha.com. Cara, eu não sei quais sites ali são relevantes mesmo, quais só estão se aproveitando do hype.com, sabe? Será que a internet é o futuro mesmo ou todo mundo tá pegando ali a rabeira do hype, sabe? Eu sinto que é difícil tanto pensando no metaverso como, sei lá, em cripto, sabe? Acho que a tecnologia em si ela é muito promissora, mas os usos ou a forma que estão fazendo propaganda de como as pessoas estão utilizando isso, ou, sei lá, famosos tentando se aproveitar do hype, tá sendo difícil de separar ali o que realmente está revolucionando a parte financeira do mundo do que é só gente querendo like das publicações, sabe? Então, é um momento muito complicado de se analisar e falar, não, essa ideia é o futuro, é a nossa internet mesmo. Ele tá falando isso porque ele desenvolveu, né? Então é bom usar o exemplo da internet por isso, mas nós aqui como consumidores, como gente que tá vivendo nesse momento, eu sinto uma dificuldade muito grande de apostar minhas fichas em alguma coisa direto, cegamente, sabe? Boa. Concordo. Eu acho que tem um ponto que você falou, né, dele ser ousado. E eu acho que... Eu tava lendo um livro, né, chama A Única Coisa, que ele fala sobre pensar grande, né? E até vi uma live esses dias que eu tava vendo com o Jacob Petrie e o Gustavo Borges, e eles estavam comentando da questão de quando o homem foi pra Lua, né? De quando foi declarado, nós vamos pra Lua até o final da década. Mas eles não sabiam como fazer. Mas eles falaram que eles iam. Eu acho que talvez o primeiro ponto seja falar, nós vamos ter um metaverso. Como vai fazer? Se vai funcionar? Não sei. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa, né? Do pensar grande ali, de talvez, assim, quebrar essa barreira do até onde a gente já sabe e falar, vai ser assim. Eu acho que é o primeiro ponto para você fazer aquilo acontecer, né? Sim. Mas voltando a essa questão do Facebook aqui, recentemente, você até comentou da usabilidade, né? E o Facebook, há pouco tempo atrás, acho que foi no início de outubro, eles anunciaram o lançamento de um óculos inteligente, né? Em parceria com a Ray-Ban. E diferente, acho que tem vários fracassados ali, né? O Google Glass é um deles, que essa questão da usabilidade, ele parece muito um óculos normal, né? Quando você vê, a gente vai até botar a foto aqui no vídeo, ele é tipo um óculos normal. Eles falaram, acho que pesa 5 gramas a mais, e ele tem uma câmera aqui, ele tem algumas funcionalidades de... acho que você pode fazer ligações, ouvir, você pode registrar momentos. O que você acha a respeito disso? Acho uma sacada de marketing genial, assim. Eu sei que eu tô entrando no meio de vocês, assim, não sei como vocês analisaram com um olhar crítico a propaganda, mas eu gosto muito do Ray-Ban. E eu olhei o produto e é tão discreto, assim, que, pra mim, me convenceu, sabe? Eu acho que a grande sacada do Google Glass, assim, que talvez ele tenha falhado, é que ele realmente parece um óculos de grau, meio futurista do jeito dele, e chama muita atenção. O outro do Ray-Ban, não, o Ray-Ban com parceria da Facebook, eu acho que é um produto que é simples, ele não perde o lance do óculos, né? A lente da Ray-Ban, o conforto que os usuários da Ray-Ban, quando compram, buscam, continua lá. Só que você ainda tem a outra sacada de, você gosta de fazer stories, olha aqui, você pode registrar na hora pra onde você tá olhando, sabe? Acho que pro marketing, na minha opinião, achei que eles arrasaram nessa parceria. E pensando em futuro e IoT, volta naquele número dos dados, né? Por que cresce tanto? Porque a gente está trazendo a tecnologia para a ponta, assim, pro dia a dia da pessoa, com itens que antes eram vistos como itens banais, itens, digamos, analógicos, né? Então a gente está meio que dando uma repaginada em coisas do nosso dia a dia aqui que, querendo ou não, vão gerar dados, né?
que tipo de dados estão gerando? No mínimo, ele está gerando um log de quando a gente tirou uma foto ou não, né? Até que nível a gente pode chegar nesse dado, aí vai da estratégia da empresa na coleta dos dados e qual que é o grande objetivo deles com isso, né? Eu acho que pensando em dados tem sempre uma estratégia por trás. Hoje as empresas não coletam por coletar, minha opinião. Tem um objetivo. Com certeza. Eu acho que você até comentou assim, será que talvez esse óculos, não sei se ele vai vingar, mas ele poderia ser o que foi os smartwatches lá atrás? Porque quando a Apple começou a falar de smartwatch, né, de Apple Watch, tipo assim, mano, pra que eu vou ter um relógio inteligente? E hoje em dia a gente não vive sem esse negócio, né? E esse negócio tá captando dado de quantos passos a gente deu, aonde a gente foi, qual que é o nosso batimento cardíaco, enfim, um monte de coisa. E acho que, de repente, sei lá, esse óculos poderia ser o novo smartwatch? Poderia. Pra mim é uma questão muito de estilo também, sabe? Acho que às vezes as pessoas se sentem muito desconfortáveis quando a tecnologia nova tem uma roupagem muito diferente do que eles já usam no dia a dia, mas tá tão parecido com um óculos normal que acho que tem o seu apelo, assim, para as pessoas começarem a utilizar. O vingar, se as pessoas vão continuar usando, ou se isso vai ser a nossa nova forma de, sei lá, de registrar momentos entre a gente, enfim, como isso pode evoluir, eu não tenho ideia, mas que é uma sacada inteligente. Esse óculos talvez possa ser visto como um smartwatch, que nem você falou lá atrás, eu acho que com certeza. Não, concordo total. Eu acho que pode ser, vai depender do nosso uso, né? Mas, não sei, a minha visão é que tudo isso, assim, enquanto nos contextos que a gente tem visto, né, do que está sendo divulgado, talvez o Zuckerberg ele já tenha percebido isso muito lá atrás. E tudo isso sejam, como que eu posso dizer, são passos para chegar nesse metaverso, não sei se eu posso falar assim, porque se a gente for ver a história do Facebook, o cara vai lá, ele sempre foi muito visionário, né? Acho que visão pode ser uma palavra pro Zuckerberg, porque o cara foi lá, ele comprou o Instagram, depois ele foi lá e comprou o WhatsApp. Então, ele sempre vai se atentando a tudo que tá acontecendo, né? Colocou o Reels porque o TikTok tá bombando e a gente entendeu que é vídeo curto. Em 2014, os caras compararam a óculos. Eu acho que talvez a audiência que não saiba, mas o Facebook, eles são donos de uma marca de óculos de realidade virtual, né? Então, assim, acho que o cara já tá estudando isso há muito tempo, né? E talvez, não sei, se você inserir esse óculos já seja, tipo, para acostumar a pessoa com uma coisa um pouco mais imersiva do que tocar na tela do celular, não sei. Ah, com certeza. Eu acho que a interface do óculos tá indo muito para essa linha, assim. Numa empresa que eu trabalhava, a gente tinha que realizar algumas demos para esses óculos, e eu lembro da versão antes da óculos ser comprado pelo Facebook lá atrás. O óculos naquela época era muito um simulador de experiências. Então, as demos que a gente trabalhava ali, que já davam uma sensação de, putz, que realidade diferente, que legal, eram aqueles simuladores de montanha-russa, sabe? Você fica ali sentadinho e, nossa, dá uma vertigem tão grande que não vamos nem entrar nesse mérito, mas era aquilo, sabe? Você era exposto a uma simulação, e por ela estar tão na sua cara, assim, e mexendo com tantas emoções ali sua, né, tantas percepções diferentes que você vai tendo quando você tá naquela realidade aumentada, você tá no seu óculos de visão, seu óculos VR, é tão louco isso que você se sente naquela experiência e você vive o que os caras que fizeram aquelas demos estão te propondo. Mas a evolução levou para algo do tipo, olha, finge que você tá sentado na tua sala, sabe? Eles mudaram o layout, assim, de como você usa o óculos. Então, você meio que tá numa sala grande e você escolhe onde você quer entrar nesse mundo, sabe? Tipo, eu quero entrar no YouTube agora e ver um vídeo, ou Netflix, quero jogar com o meu amigo. E daí, quando você clica, às vezes, em jogar com o seu amigo, se ele também tiver o óculos, ele pode jogar com você, sabe? Então, eles estão caminhando mesmo para uma coisa muito mais imersiva, sabe? Pouco a pouco. Um é eu falando para você, consuma esse material. O outro é do tipo, você está nessa sala, você pode consumir qualquer coisa aqui que a gente tem de aplicativo. E um passo além desse é, você também pode estar com o seu colega usufruindo da mesma experiência ao mesmo tempo, como se vocês estivessem no local. Então, tudo que para mim caminha para esse metaverso. E vocês falando aí, eu fiquei pensando, né? Experiência da própria tecnologia em si versus o comportamento relacionado a essa tecnologia, né? Igual quando ela falava do óculos. É a experiência, se você pensar logo no início da montanha-russa. Era só uma experiência que não trazia
consequência para o seu dia a dia, né? Para a sua prática de vida, era uma experiência isolada. Eu acho que muito dessa tecnologia vem tentando cruzar o comportamento humano, né? Desde as relações, e como essa tecnologia cruza, para não ser porque antes era dentro dos jogos ou nessas experiências isoladas, né? Sim. Então, eles estão eu vejo, né, esse tentar cruzar do comportamento, que se assim a gente pode classificar, o comportamento humano do seu dia a dia, como você falou, você vai jogar com o seu colega do seu lado. Eu já fiquei imaginando. Assim, quando ele falou metaverso, eu já até imaginei lá do Star Trek, que a pessoa vai criar um holograma do lado e aí os dois vão brincar, cada um na sua casa, mas esse óculos vai fazer com que ele esteja no mesmo ambiente que eu, vivenciando aquela experiência do jogo ao mesmo tempo, ou só os dois, né, estão se comunicando e o óculos mostra só a tela do jogo, por exemplo. Eu fiquei imaginando, viajando, sei lá, ele vai trazer essa experiência do outro, você ter a sensação que o outro está no mesmo ambiente que você através do óculos, por causa do som, ou você vai ver que projeta dentro do óculos VR aquele seu colega do seu lado. É viagem demais? Eu vi um jogo que você consegue jogar tênis de mesa. Caraca. Com outra pessoa usando óculos. A renderização do corpo, claro que não era uma renderização, digamos, de realidade aumentada, né, da pessoa, exatamente como é que ela é, mas o fato de você ter um boneco ali que tá executando a mesma ação que outra pessoa tem em outra cidade executando, pra mim já era muito louco. E poder se comunicar durante o jogo, né? Então, você não precisa fazer, sei lá, uma chamada em outro lugar pra conversar com seu colega. Você pode jogar e falar ali dentro, sabe? Acho que a parte de renderização ainda das pessoas é alguma coisa, um passo meio além. Mas estar simultaneamente na mesma sala virtual de realidade aumentada ali, possível. Então já tá rolando, né? Já. Eu particularmente acho isso muito legal também. E se a gente for passar um pouquinho pra trás, assim, né, só dando um gancho aqui pra gente começar a ir pro final, isso me lembrou muito o Kinect. Na época que o Kinect surgiu, tipo assim, é um sensor simples, mas já foi uma imersão que quebrou como que eu posso dizer? Quebrou uma barreira, né? Quebrou. A gente saiu do controle e a gente passou a jogar com uma câmera. Sim. E aí, tipo, agora pra gente sair da câmera pra realidade também é outra barreira, mas eu acho que é bem viável que aconteça, como a gente aderiu ao Kinect, né? Sim. Sim. Eu acho que o passo mais além ainda do que a gente tá falando é sair do óculos, né? E ter, sei lá, o dispositivo renderizando no seu ambiente, né? E daí seria a realidade aumentada seguindo a definição da palavra mesmo, sabe? Você tá vivendo a sua realidade, mas ela está sendo expandida por renderizações gráficas vindo de outros sensores que já mapearam o seu ambiente e sabem onde posicionar corretamente o objeto para que fique fidedigno, enfim. Uma coisa bem louca, assim. Acho que essa é a evolução do óculos. E só a Dani falou assim, nossa, é uma quebra. Na hora eu imaginei, eu sou meio aleatório, a Dani já tá acostumado com isso. Tipo, quebra, se você pensar, é a mesma coisa da quebra da quarta parede, quando o cinema fez isso, né? Caraca. Só de você pensar em comportamento, né? Não em tecnologia, porque é anos-luz essa tecnologia VR mas quando o cinema quebrou a quarta parede, que é quando o personagem sai do que você está assistindo e fala com você ali naquele momento. Mais ou menos essa quebra, né, de tecnologia e realidade. É uma quebra da quarta parede do cinema. Mais ou menos essa quebra onde eles estão tentando quase que mesclar realidade com virtual, né? Ou até mesmo antes disso, né? Você falou de cinema, eu lembrei daquele fato do primeiro filme, né? Que era o trem que as pessoas saíram correndo do lugar. Tipo, nossa, isso vai me atropelar. Sim. Também pensei exatamente nessa cena, Dani. Eu falei, nossa, é isso. Bom, nossa, gente, viagem total aqui. Eu acho que realmente eu gostaria de viver pra ver esse mundo da realidade virtual, porque imagino que deve ser muito legal. Mas a gente já tá chegando aqui no final do nosso episódio. Queria primeiro agradecer você, Paula, mas antes da gente finalizar, a gente queria fazer um bate-bola aqui rápido com você, algumas perguntinhas rápidas, assim, respostas mais objetivas. Então, eu queria começar aí um filme que você curte. Intocáveis, porque eu vi passando agora, eu lembro que eu gosto e é cinema francês. Cinema francês é uma coisa que eu curto. Pessoa cult, Intocáveis. Né? Não precisa pra tanto. A galera já veio ali, né, tipo,
sei lá, o Bruno mandou... Qual que foi que o Bruno mandou, cara? O pessoal mandando uns super comuns, assim, ó, cinema francês. Hollywood pra quê, Foi né? mal. Não, eu vi passando, eu falei, caraca, é verdade, eu gosto disso. Muito bom, muito Não, bom. e isso que ela falou tipo, eu e a Dani também, no episódio que a gente foi fazer esse bate-bola, a gente ficou quase meia hora pra achar as coisas, aí depois a gente voltou pra gravar. Nossa, é incrível. Realmente, Dá um fica essa branco, ideia, né? Pois é. E a gente falou aí das plataformas digitais, dos streamings e uma série. Ou que você assistiu recentemente, ou uma que te marcou. Homeland. Com certeza. Tem tudo a ver, acho, com o momento que a gente estava vivendo ali, acompanhando o Afeganistão. Era tão surreal que parecia uma cena que eu vi num dos episódios, assim. Acho que é impressionante. E a gente falou bastante de audiovisual, de tecnologia, né? Enfim, de várias coisas, mas eu queria saber um livro. Eu li um livro muito mais técnico, assim. Acho que eu Tamo vou falar junto. da leitura que eu tô retomando agora. Na verdade, eu já devia ter lido na faculdade, que é o livro Clean Code, Código Limpo. Acho que para quem coda, assim, é muito importante. Ele traz uma visão de quase como uma arte por trás do código e importante para dar manutenção no código, para qualidade. Acho que é um aspecto importante que eu acabei deixando para trás a faculdade e que faz total sentido mesmo mexendo com dados, dar esse foco. Show. Às vezes a coisa técnica fica tão impregnada que esquece que quem pensou a coisa técnica era um humano, né? Então... Pois é. Putz, eu faço uma viagem, eu vejo algumas linguagens, eu falo assim, como alguém do zero, né? Porque hoje tem várias linguagens para você criar uma variação, um melhoramento, né? Não é fácil também, mas os primeiros, né? Que começaram a falar, dá para programar, dá para pensar. E aí que nem você falou, eu não sei se tem a ver com esse livro, né? Mas essa coisa do fora de você pensar muito só aquela coisa técnica, né? Que existe. Alguém vai ter que dar manutenção no código, sabe? Isso. Então você está escrevendo para outros. Você tem que pensar sempre assim, alguém vai olhar teu código e tem que entender o que tá fazendo. E o lado, assim, mais de música, uma banda, um artista, o que você curte escutar quando você tá programando ali, quando aqueles dados estão fazendo você perder a cabeça? Com certeza é a música que te salva. Olha eu defendendo a música. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Maroon 5. Nossa, muito fã. E eu tenho um lado aqui pros telespectadores do nosso querido podcast Papo de Marqueteiro. Não sei se vocês conhecem esse lado da Dani, mas a Dani ali tem um lado muito old school, assim, não sei o quanto ela fala desse lado, mas eu e ela temos um grande apreço por uma dupla, Daryl Hall e John Oates. E direto, quando uma escuta na rádio um trecho da música, a gente manda pra outra, assim, sabe, pro WhatsApp. A gente acaba se lembrando que a nossa amizade é muito louca nesse nível. Eu tô do nada, se eu ouvir um Daryl Hall e John Oates, tô mandando mensagem pra Dani, assim, tipo, sem contexto, sem um oi, sem tudo bem. É isso. Ouvi e lembrei de você. É muito isso, né? Eu acho que tanto o Maroon 5 quanto o Daryl Hall e John Oates, acho que tem uma ligação ali nossa com relação a isso, né? A gente até foi no show do Hall and Oates, né? E, cara, foi fato bizarro aquele show, né? Tipo, os caras tão tiozão pra caramba, assim, tipo assim. E é engraçado, né? Porque só tinha galera que curtiu o Daryl Hall e John Oates da época. E nós. Exato. Então, esse é um show, galera, que não tinha fila prioritária, porque ela seria a fila do show. A fila devia ser ali pra quem não é a terceira idade, devia ter uma prioridade, porque o resto era ali só os prioritários. Foi um show incrível. Não, sensacional. Agora eu vou mudar um pouquinho o ar, né? Eu queria saber um lugar que você não conhece e gostaria de conhecer. Seja um aqui no Brasil e um no exterior. Putz, no Brasil, queria explorar Lençóis Maranhenses, assim. Eu conheço bem pouco do Nordeste, fui pra Bahia, mas eu queria subir mais no Nordeste, então queria ir pro Maranhão. E exterior, Europa. Ainda o continente ia ser desbravado por mim. Algum país específico na Europa? Eu tava vendo recentemente sobre a Croácia, eu achei incrível. Queria conhecer a Croácia, mas queria fazer a parte, sei lá, Paris, né? Um Milãozinho ali de boa, né? Lisboa, passar ali pelo clássico Europa e depois desbravar o leste europeu. Até tipo Bulgária. Bulgária seria bem massa. Inclusive... Por laços familiares. Você tem descendências europeias, né?
Aqui, a gente tá falando a parte fácil do nome da Paula, né? Mas você tem descendência... É finlandesa? Eu tô falando besteira. Não é finlandesa, é búlgara, né? Búlgara, é... Porque, pô, ninguém escolhe Bulgária à toa, bicho. Ninguém escolheria a Bulgária ali à toa. Com certeza por alguma ligação de nome. Ah, não sei. Eu escolhi a Alemanha à toa, cara. Eu gosto da Alemanha, mas não tenho nenhum parente. Mas pra mim, a Alemanha ali é o mas a top Alemanha máximo parece massa. assim, top máximo não no sentido de melhor país, mas o primeiro que eu queria conhecer. Pô, legal, tinha esquecido da Alemanha, é verdade, hein? Berlinzinho básico, nossa. E o nome búlgaro, só por curiosidade? Kinchev. É muito... Kinchev. Kinchev. Agora soletra, Rick. Deve ser com K. Boa. K-I-N. Ô, louco. Boa. T-C-H-E-V. Cara, muito, muito bom. Tem um S ali no meio do T e do C. Esse S ali tá de feliz só. Ele era completamente desnecessário. E o fato de ter esse S me fez levar o RG sempre que eu precisava fazer uma prova ali até a segunda série. Caraca. Do fundamental, claro, né, gente? Por favor. No momento que você aprende a escrever um nome. O meu nome já era um problema de piada só, nem era... Às vezes o pessoal confundia também o jeito de escrever, mas eu era mais também estrangeiro já. E o engraçado, Dani, que é o segundo convidado nosso que quer ir pro Lençóis Maranhense, hein? Esse daí tá em alta pela... Caraca. O Bruno também falou isso. A galera que a gente traz aqui, cara, não tem nada de mainstream. Vem o Neto falando que quer ir pro Egito, a outra quer ir pra Bulgária. Vocês estão bobeando, galera. Vocês não tem que ir pra Paris, pra Milão, vocês têm que ir pros lugares diferentes. Sim, tem que conhecer algo diferente. Que massa. E comida? Qual é a sua comida favorita? Gosto bastante de comida árabe como um todo, assim, sabe? Então, os antepassozinhos. Não vou falar esfirra, né, gente? Esfirra daí é é matar a pau, né? Falar que hoje culinária árabe manda um habibs, né? Nada contra, mas não, eu gosto de uns antepassos, assim, um tabulezinho. Eu acho que, pensando em culinária, acho que o que eu mais gosto de explorar é culinária árabe. Show. Falar que gosta de culinária francesa e que só come croissant, né? Cara, é verdade. Nossa, clássico. Não, e o croissant brasileiro, esse dia eu vi um francês que mora aqui no Brasil. Aí ele falou, gente, croissant não se põe recheio. Perfeito, exatamente. E eu falo, Vou comer como croissant massa, sem né? recheio? Mas isso é um ponto engraçado, É, né? tá louco? O Brasil, Pecado. ele pega as receitas e a melhora, né? Se tem uma coisa que o Brasil sabe, é melhorar as receitas. Você pega, tipo, a pizza italiana. É tipo assim, né? A do brasileiro é assim, de recheio. E a gente tem pizza até de estrogonofe, cara. Sim. Fato. Sei lá, o brasileiro realmente tem uma qualidade do brasileiro, Inova. na minha visão, é a gastronomia. Não que não tenham outras, né? Mas a gastronomia é um ponto forte aqui. Sim. Verdade. E queria aqui mais uma última pergunta, Paula, um pouco mais filosófica, uma frase que você leva com você ou que você gostaria de deixar pra galera. Bom, pra mim acho que não é uma frase, mas pensando em ensinamentos assim, acho que é algo que meu pai me ensinou de gratidão, ser grata, assim, como é uma coisa importante. Então, aquela parte de não olhar a grama do vizinho, acho que foi uma coisa que meu pai sempre me falou muito, sabe? Nunca olhar pro lado, ser agradecido pelo momento que você tá vivendo, pelas coisas que você faz hoje, sabe? Se tiver um dia que olhar pro lado, olhe pra alguém que tem, por algum motivo na vida, teve menos que você, pra aprender a ser grato pelo que você tem hoje, sabe? Achei bem importante ele falar isso, porque não sei como tá... Não tô convivendo com adolescentes, eu não troco muita ideia com eles assim, mas olhando pelo que eu vejo nas redes sociais ou forma muito imediatista e muito de aparências que a gente vive hoje, eu acho que o pessoal perdeu um pouco essa noção de cada um tem o seu momento, de ser agradecido pelo que vive hoje, ao invés de querer mais, de querer coisas que estão além do que pode, sabe? Eu acho que esse é um ensinamento bacana que eu pretendo passar pra frente. Ser grato. Meu, muito legal, muito da hora esse tema aqui. Eu fiquei um pouco, vocês viram aí, em momentos aí o papo de dados ficou mais para os especialistas, né? Mas gostei muito, eu acho que o papo foi leve, foi legal. Então eu quero agradecer aí a Paula por ter participado do podcast junto com a gente. Aí trouxe muitos pontos aí que são relevantes, atuais aí sobre dados, sobre ciência de dados, e a gente fez aí um pouco da conversa linkando com marketing. Então
passar a palavra aí pra Paula e agradecer por você ter vindo participar. Eu que agradeço, gente. Achei muito bacana. Eu tava meio receosa no começo, falando, caramba, Dani, um canal berlinda assim pro pessoal, mas fluiu muito bem. Sempre bom lembrar histórias do passado, né, Dani? As vergonhas que a gente passou também. E tem muitas outras, que nos levou a esse mundo de dados. Tem muitas outras. Mas essas vão ficar em off. Pessoal que quiser mais histórias. Mas brigadão, gente. Me diverti bastante, foi muito bacana. E pra quem quiser saber um pouquinho mais aí, né, sobre todos nós, você segue a gente lá nas redes sociais. Então você me encontra como @dani.tm no Instagram. E você, Paula? @pksmorais, com E. E eu, Ricardo Piton do Marketing. Ricardo Piton do MKT lá no Instagram. E se você curtiu, não deixe de dar o seu like aí no nosso vídeo, se você curtiu esse assunto. Se você tem algum comentário, alguma dúvida que rolou aqui dos assuntos que a gente falou, ou sugestões, utiliza o comentário aí do YouTube e manda pra gente. Então, galera, se vocês curtiram o Papo de Marqueteiro, por favor, se inscreve no nosso canal. Não sou eu que vou sempre estar como convidada aqui, mas eles continuam com conteúdos incríveis na intersecção de marketing, dados, vida pessoal, tecnologia, juventude. Seguem eles aqui, se inscrevam no canal, deixem seu like, por favor. E é isso, tamo junto. E se você tá ouvindo nas plataformas digitais, não esquece lá de seguir o nosso podcast para você não perder nenhum episódio. Já segue a gente nas redes sociais também, comenta lá que outras pessoas você gostaria que a gente trouxesse, traz feedback sobre o conteúdo, dúvidas, sugestões, enfim, a gente tá à disposição. E a gente vê vocês no próximo episódio.